Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui pra gente já fixar. Nossa live de hoje vai ser com a professora Valesca Zanello. Ela que é psicóloga, formada também em filosofia, possui doutorado em psicologia. É uma fera nesse assunto de dispositivo amoroso. Eu confesso que eu conheci a professora Valesca há pouco tempo, né? Eu assisti um conjunto de lives que ela fez no Instagram dela por indicação de uma grande amiga e eu fiquei encantada com a forma como ela desconstrói alguns conceitos e com a forma como ela faz com que nós acordemos para algumas questões, né? Algumas questões que estão intrinsecamente ligadas com a questão da violência de gênero, que é um grande problema no nosso país e é um problema que é um problema muito grande para a defensoria pública, né? Porque nós temos um volume muito grande de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher que cada vez mais vem ficando em evidência. Deixa eu ver se a professora já entrou aqui para a gente começar a nossa live. Deixa eu ver. Pessoal, se vocês forem... Oi, mãezinha, tudo bom? Minha mãe é psicóloga, inclusive. Minha mãe acompanhou as lives que eu indiquei para ela. Adorou também, virou fã da professora Valesca. Deixa eu ver se ela já tá aqui pra gente convidar ela para começar. Não, a professora ainda não entrou. Então vamos aguardar um pouquinho aqui que ela deve estar para entrar. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Vamos lá, a professora Valesca está tendo um pouquinho de dificuldade de encontrar a nossa live, mas vai dar certo. Deixa eu ver aqui se ela consegue. Ah, chegou. Vamos lá. Vou aceitar aqui então a solicitação da professora. Oi, Agora, deu certo. Professora, seja bem-vinda ao nosso Instagram. Nosso Instagram ele é um Instagram eminentemente jurídico, né, formado por 4 defensoras públicas aqui do Distrito Federal. Eu sou defensora pública do Tribunal do Júri e eu fiquei encantada pelas suas lives, né, com as quais você compartilhou um conteúdo de forma muito clara, muito didática, até para mim, que não tenho muito conhecimento da área da psicologia, apesar da minha mãe ser psicóloga, inclusive ela está assistindo essa live hoje. Mas para mim ficou muito claro desconstruir alguns conceitos e até mesmo construir outros conceitos que são fundamentais para a gente entender a violência de gênero no nosso país, né? sim. Então, quando eu vi as suas lives, eu falei, eu tenho que trazer essa mulher para falar aqui com meus seguidores e começar a construir essa consciência de gênero que é tão importante, especialmente num momento tão complexo que a gente passa, de tantos feminicídios, de tantos casos aí que aparecem na mídia e que chocam, né? E a gente entender a origem disso tudo, como é que isso é construído há muito tempo na nossa sociedade, eu acho que isso é um ponto de partida fundamental. Então, professora, antes de você chegar, eu já tinha feito uma breve apresentação, mas eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, falasse um pouquinho sobre esses conceitos de gênero como um fator cultural, né, que eu achei super interessante isso, algo que eu nunca tinha pensado, mas principalmente começar com aqueles conceitos básicos, né, para quem ainda não tem uma visão mais complexa dessa questão de sexo, o conceito de gênero, conceito de ideologia de gênero, para tentar a gente fazer uma abordagem inicial. Vou Olha tirar os só, comentários aqui e vou tá pedir bom. para o pessoal que quiser fazer pergunta, faz a pergunta por aqui pelo aplicativo que tem embaixo, onde tem um ponto de interrogação, e se sobrar um tempinho, a gente joga as perguntas para a professora. Obrigada, pode falar, professora. Tá bom. Então, olha só, eu acho que o gênero, as questões de gênero, os estudos de gênero, eles propõem uma perspectiva para a gente entender de uma forma bem diferente vários fenômenos humanos. E, inclusive, por exemplo, muitas coisas que estão acontecendo agora no Covid, né? A gente está vendo aí homens morrendo mais, homens, a gente sai na rua e já tem pesquisa sendo realizada sobre isso, porque os homens não estão se cuidando, não saem de máscara. Isso tem a ver com gênero, né? Porque tantas mulheres que estão cuidando das pessoas adoecidas estão, mesmo se cuidando,
pegando o vírus, isso tem a ver com gênero. Então, assim, gênero é algo que é estruturante da nossa sociedade. E eu vou falar um pouco desse conceito, que é um conceito que tem sido muito mal interpretado. Na verdade, a gente tem assistido, e não só no campo de estudos de gênero, mas eu acho que em outros campos também, a gente tem assistido pessoas que não são estudiosas, que nunca às vezes se deram o trabalho de ler um livro sobre aquele tema, opinando, ensinando coisas muito equivocadas. O campo de estudos de gênero tem pelo menos 50 anos de pesquisas científicas sérias. Eu me dedico a esse campo há 15 anos. Então, para você publicar um artigo científico, é muito trabalho de pesquisa, é parecer, é um negócio que demora, não é simplesmente eu acordei, tive uma ideia, translocada e saio falando o que penso, né? Então, esse é um ponto importante. Para a gente entender como é que surgiu esse conceito de gênero, para quem está nos assistindo, é importante dizer que o conceito de pessoa, e quem é da área jurídica sabe disso, não é meramente um conceito biológico, ele é um conceito sociológico. Ele é um conceito antropológico e um conceito jurídico. Então, se a gente pegar na história do Ocidente, por exemplo, na Idade Média, pessoas negras não eram pessoas. Então, se uma pessoa branca matasse uma pessoa negra, isso não era um problema. Indígenas não eram pessoas e mulheres não eram pessoas. Inclusive, se a gente for pensar na história do Brasil, até muito recentemente, pensando em escala histórica, um homem que matasse uma mulher por ciúme para lavar a própria honra, isso também não era um problema, não dava nem cadeia, tá? Então, dito isso, foi com muita luta por esses grupos, por essas minorias. E quando a gente fala minoria, é uma categoria sociológica, não é matemática. E isso também tem sido muito mal usado. Minoria é quem está num lugar de desprestígio, sem poder. Então, mulheres, negros, LGBTs, indígenas, ciganos. Então, foi com muita luta dessa população, desses grupos, que então se conquistaram vários direitos, inclusive o reconhecimento face ao Estado desses grupos como pessoas. E com as mulheres isso não foi diferente. Para a gente entender como é que surgiu a palavra gênero, a gente precisa entender, então, a história dos movimentos de mulheres. E, em geral, se divide por ondas. É uma coisa meramente didática, tem várias críticas. Porque onda, se cai uma pedra no meio da água, as ondas é o que está periférico. Então, principalmente com os estudos decoloniais, a crítica que se faz, mas por que a gente vai pensar os Estados Unidos ou a Europa como centro, a gente como onda? Mas, assim, de um ponto de vista didático, eu acho que isso é interessante, tá? Então, hoje já se fala até a quarta, quinta onda. Eu vou explicar até a terceira, que é o que nos interessa aqui, para poder apresentar um pouco a questão dos dispositivos e das emocionalidades, que é uma coisa muito pouco abordada quando a gente fala de violência, e é muito importante. Bom, a primeira onda foi a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio. E isso foi final do século XIX e começo do século XX. E a gente tem que pensar aí as interseccionalidades. Claro que foi principalmente as mulheres brancas querendo ter acesso ao sufrágio, mulheres de uma classe social privilegiada, mulheres letradas. Então, isso ocorreu pela primeira vez em 1932, lembrando que era somente mulheres brancas e mulheres de uma classe social alta, porque tinham acesso à leitura, à escrita. Mas o voto universal para todas as mulheres só veio com a redemocratização. Gente, é muito pouco tempo, são 30 anos. A gente é um bebê votando ainda, né? Isso é muito importante para a gente pensar o estado que a gente está, tá? Bom, dito isso, a segunda onda ocorreu no final da década de 60 e começo da década de 70, e foi nesse momento que surgiu a palavra gênero. E ela veio de um autor, o Robert Stoller, que era um psicanalista, médico, e ele dizia o seguinte: existem diferenças físicas, biológicas, anatômicas que são inquestionáveis entre homem e mulher. Então, o corpo do homem é uma coisa, o corpo da mulher é outra coisa. E gênero seria construção social a partir disso daí. O direito no Brasil parou principalmente na segunda onda. Então, geralmente, quando eu vejo o povo do direito, é sempre falando dos papéis sexuais, papéis de gênero. Só que isso foi muito criticado. Por quê? Ainda se acredita que existe, então, um corpo de mulher, um corpo de homem, e ainda se pensa muito no singular, o homem e a mulher. Muitas mulheres que não se viam contempladas nessa representação de mulher criticaram. Então, principalmente mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres latinas. Isso foi tudo, sobretudo nos Estados Unidos. E muitos homens também, porque ainda se pensava o masculino no singular. Então, homens gays, homens negros. E isso eclodiu na terceira onda, que foi final da década de 80. E a autora principal é a Judith Butler, né? Que é uma autora que teve no Brasil, filósofa. Eu não sei se você falou, eu venho da filosofia também. Então, o meu doutorado é em psicanálise, mas eu vim da filosofia também, sou formada em filosofia. E a Judith Butler tem contribuições muito importantes.
para a gente pensar especificamente a questão das mulheres, da violência e as masculinidades. Então, a crítica que ela faz é o seguinte, olha, mesmo a diferença sexual é uma construção de gênero. Em geral, as pessoas dizem assim, ai, que saco, esse povo da filosofia, esse povo da antropologia, tudo é cultura, tudo é gênero, então não existe o corpo. Homem tem pinto, mulher tem vagina. Gente, mas não é isso que ela está falando. E a gente tem que entender o que ela está propondo. Bom, eu falei para vocês que eu venho da filosofia, e dentro da filosofia, a minha área de especialização é filosofia da linguagem. Inclusive, a minha tese de doutorado é entre psicanálise e filosofia da linguagem. A relação entre a palavra e a coisa, ou seja, o que ela representa, essa discussão dessa relação é uma coisa complexa. Desde os gregos, Platão tem um livro sobre isso, chamado Crátilo. Tem 1000 posições, mas uma coisa os filósofos concordam, é que eu não tenho acesso pura e simplesmente à coisa. A coisa me aparece interpretada pela palavra. Falar é interpretar. Então, um exemplo. O nome disso daqui na nossa cultura é caneta. Com a caneta é um instrumento na nossa cultura que serve para muitas coisas, para escrever, para assinar, para coçar, sei lá, tá? Para abrir porta agora no Covid, né? Muita caneta. É um instrumento. Vamos supor que eu jogasse isso lá na Amazônia e que uma comunidade que não entrou em contato com o Ocidente encontrasse isso e visse que sai lá um líquido e que se encantasse, que achasse que isso era um presente divino e tratasse isso aqui como um totem. E orasse para a caneta e chamasse a caneta de Titi. Se daqui a 10 anos um antropólogo encontrasse a comunidade fazendo oferendas para Titi, cantando para Titi, ele poderia traduzir oração a Titi por oração a caneta? Não. Porque caneta e Titi não são a mesma coisa, apesar da mesma materialidade. Falar é interpretar. Falar é permitir que algo venha a ser de uma determinada forma. Então, esse é um ponto importantíssimo. Por isso que as minorias lutam tanto pelas palavras. Eu já vi gente falando, besteira, é só uma palavra. Não, não é só uma palavra. Quando a gente muda a linguagem, a gente promove reinterpretações do mundo e a gente promove novas emocionalidades. Levem a sério a linguagem. Fala um negócio seríssimo. E o direito tem que saber isso. Porque, às vezes, assim, a forma como você constrói seu discurso te leva a dar um destino completamente diferente à criatura, não é verdade? É verdade. Então, por isso que as minorias, mulheres, negras, né, os movimentos negros, por isso que as mulheres lutam tanto pelas palavras. A presidenta, né? A presidenta. Exatamente, precisamos descolonizar a linguagem, promover redescrições, promover novas emocionalidades. Estou explicando a frase da Judith Butler, tá, gente? Não estou perdida nem viajando. Me acompanha o raciocínio. Bom, então esse é o primeiro ponto. Estou explicando a frase de que a própria diferença física é uma construção de gênero. Bom, segundo ponto, para a gente entender a frase dela, e aí vem uma contribuição importante da Gestalt. A Gestalt é a teoria da percepção, que quer dizer o seguinte, para você perceber qualquer objeto, olhem para o meu rosto. Vocês vão ver uma coisa, continuem olhando. Agora olhem para os livros. A percepção muda. Você não consegue perceber sem eleger um foco e um fundo. É impossível ver foco e fundo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se vocês olharem a parte preta, vocês vão ver uma taça. Se vocês focarem na parte branca, vocês vão ver duas faces. Percepção muda dependendo de onde você coloca o foco. E por que isso é importante? Existe um autor chamado Thomas Laqueur, muito importante nos estudos de gênero. Ele tem um livro que se chama Freud e os Gregos. Sexo e Gênero dos Gregos até Freud. E o que esse autor fez? Ele fez uma leitura de exegese, de interpretação dos manuais de anatomia e fisiologia dos gregos até mais ou menos o século XVIII e XIX. E o que ele percebeu? Que até o século XVIII o foco era a semelhança entre os órgãos sexuais e não a diferença. Então, essa daqui, essa daqui é uma retratação do órgão sexual feminino no século XVI. É um pinto, né, gente? É um pênis. Eu acho que todo mundo aí está concordando. E a questão é, bom, por que isso mudou? Em geral, as pessoas dizem, claro, a ciência evoluiu. E o Thomas Laqueur, ele é taxativo, ele diz errado, o motivo foi ideológico. A gente tem que entender o que estava acontecendo no século XVIII. Até o século XVIII, o que predominou foi a teoria aristotélica. Aristóteles acreditava que nós, mulheres, éramos uns homens inferiores, então homens menores, inacabados. Ele acreditava que a gente tinha o mesmo órgão genital, só que não tinha ido para fora, pela falta de calor na gestação. Então, há relatos históricos, no século XV, XVI, de menininhas correndo, e elas pulam e o pênis sai. Ah, Valesca, como assim? Gente, eu não sei. Como que existe um registro, tá? É surreal, eu sei disso.
A questão é, a partir do século XVIII, o foco passou a ser a diferença e não a semelhança. E por que isso ocorreu? Porque nesse momento a gente está tendo a consolidação do capitalismo. E o capitalismo traz uma grande novidade para a sociedade ocidental, que é a ideia de mobilidade social. Então, se na Idade Média você nascesse filho de pedreiro, você ia ser pedreiro, seu filho, neto, ia ser pedreiro, e assim por diante. Grande parte dos sobrenomes que a gente acha super chique aqui no Brasil, né, que a gente tem esse estrangeirismo, geralmente quando tem uns Hamstein no final, em geral é profissão, é vidraceiro, pedreiro, quer dizer que aquele sobrenome é aquela família que tinha aquela profissão. Mas veja, o capitalismo trouxe uma novidade e a mobilidade social para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população estivesse alheia a essa mobilidade? Transformando as diferenças físicas em razão para a desigualdade social. Foi nesse momento que se dividiu o âmbito público e privado, então os homens foram entendidos como responsáveis pelo âmbito público, e o que eles fazem lá fora é trabalho, é reconhecido, tem status, é remunerado, e nós, por sermos portadoras de útero, seríamos vistas como naturalmente cuidadoras, dedicadas, é uma vocação, por isso não é um trabalho, não merece ser pago, tá bom? A gente está vendo a exploração disso agora. Depois a gente pode falar do dispositivo materno. Agora, professora, isso é interessante porque mesmo anteriormente a premissa era de que a mulher já era um homem menor, né? Então sempre a mulher ela estava numa posição de submissão ao homem, mesmo no Sim. momento anterior, né? Mas veja, mas antes a diferença não era essencial, era uma diferença de graus. Então, entre os romanos existe a virago. A virago era uma mulher, em aspas, masculina. Eu odeio o termo masculino e feminino, porque essencializa características que são humanas, então não é nem masculino nem feminino. Mas eram mulheres que eram consideradas masculinas, porque eles chamavam de masculino, e que tudo bem. Então, assim, a partir do momento que essencializou, não. Uma mulher que tenha coisas masculinas, ela tem um defeito, ela é problemática. Ou ela vai ser presa ou ela vai ser internada no manicômio, entendeu? Então, muda. A coisa de essencializar cria um fosso, isso é importante. E nesse momento surgiram as teorias raciais, isso é muito importante também, porque a população negra é alijada disso daí. Lembrando que a escravização da população das nações africanas foi essencial para a consolidação do capitalismo. Grande parte das pessoas que são milionárias hoje, que têm grandes fortunas, enriqueceram através desse dinheiro sujo. Tá? Esse é um ponto muito importante. E aí, quer dizer, nesse momento, e aí essas teorias vão despontar depois também no racismo científico. Racismo e sexismo andam de mãos dadas. Nos dois casos, a partir de uma característica física, você é colocada num lugar de desprestígio, desprivilégio. Então, esse é um ponto importante. Voltando para Butler, quando ela diz que que a própria diferença física, sexual, é uma construção de gênero, ela está dizendo que a partir de certo momento histórico, certas características físicas foram eleitas para justificar as desigualdades sociais. Então, gênero tem a ver com distribuição desigual de poder, tem a ver com hierarquia. O grupo de homens lucra com o sexismo. Tá? E a gente pode depois falar sobre isso, independente das interseccionalidades. E, principalmente, tem um lucro afetivo enorme que tem a ver com o dispositivo amoroso, que é um dos temas aqui da live. Eu não sei se você falou, querida, sobre o livro, porque as coisas que eu estou falando estão no livro Não, que eu não cheguei fiz. a comentar, não. Posso Não cheguei a falar? comentar, não. Pode, claro. Então, as coisas que eu estou apresentando, isso é fruto dos meus últimos, na época que eu escrevi, que eu lancei, foi 2018. Então, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 15 anos que eu pesquiso essa área, que é esse livro, gente, ó, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tá? Tem na Amazon para comprar ele físico. Ele ainda, eu botei no meu Instagram, e quem quiser pode entrar. Tem o link que dá para baixar. Ele vai estar disponível até terça-feira que vem, que foi o que eu combinei para download gratuito com a editora, tá? E é Então, maravilhoso, viu? Eu, inclusive, passei o dia inteiro lendo seu livro hoje. Tem vários posts no meu Instagram sobre isso. tudo que eu tô Então, falando tem lá, então, tá? você tá falando, eu tô acompanhando tudo. E é até bom Ótimo. porque já Vai tem tirando uma as seguidora dúvidas. aqui perguntando aqui, inclusive pedindo para compartilhar livros para que possa estudar mais sobre isso. Então já está respondido aqui a questão da seguidora. Mas essa Sim, questão. Opa, uma opa. coisa importante é dizer, então, que as lives, eu fiz um mini curso sobre o livro. E Isso. aí, as lives, elas estão disponíveis. O pessoal me pediu. Eu não sou muito boa desses negócios de internet. Estou sendo obrigada a entender agora, né, gente? Negócio de live eu comecei agora nessa pandemia.
Mas eu criei um canal no YouTube, os universitários me ajudaram, então as lives estão lá. E eu estou botando outros vídeos, onde, por exemplo, a gente discutiu o silêncio dos homens, que teve aí, todo mundo deve ter visto, né? O documentário que eu particularmente achei muito ruim, achei meio podre. Posso falar disso também. Mas assim, então entrem lá, porque tem um monte de material. Tem mesmo, super recomendo. Então, professora, essa questão da evolução do conceito de gênero ela é muito importante para a gente perceber como isso gerou a submissão da mulher que a gente consegue perceber nos dias de hoje, né? Sim. Essa, essa questão da construção como elemento cultural, ela tem como um start principal, então, a questão do capitalismo, né? É quando as mulheres não podiam ser alçadas e elas ficam, então, restritas à esfera privada, né? E os homens vão para a Essa, esfera pública. Isso, essa configuração que a gente conhece hoje, sim, não quer dizer que as mulheres não fossem subjugadas de outras formas em outras culturas. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu expliquei como é que é essa coisa do falar e interpretar. Então, por exemplo, às vezes eu vejo estudos assim, homossexualidade na Grécia. Tá errado, gente. Homossexualidade, a palavra homossexual veio como uma tarja pejorativa sobre o homoerotismo. Então veio como uma forma de patologização. Na Grécia, a gente tem o homoerotismo, é outra experiência, tá? Entendi. Então, essa ideia de gênero serve para a gente pensar a nossa cultura hoje e, sim, tem a ver com o avanço do capitalismo. O capitalismo, ele precisa de 4 grandes patas para sobreviver, que são o sexismo, o racismo, o classismo e o especismo, que é a relação que a gente tem de exploração e de instrumentalização da vida dos animais. Uhum. Eu queria também tirar uma dúvida contigo, Valesca, sobre o conceito de ideologia de gênero, que tem sido muito deturpado recentemente, né? Especialmente quando a gente ouve falar de escola sem partido, quando a gente ouve a nova extrema-direita falando sobre o que, na verdade, deveria ser algo naturalizado, né? E É aí as isso. pessoas acabam confundindo o que é ideologia de gênero e acaba ficando com uma pecha pejorativa, né? Sim, gente, a ideologia de gênero é uma grande ideologia, porque isso veio da Igreja Católica, tá? Isso é um ponto importante. E digamos assim, se o sexismo ele é estrutural para a nossa sociedade, nós vamos falar dos dispositivos. Talvez fique mais Sim. claro para quem está nos ouvindo. Então, assim, se a gente mexe naquilo que é estrutural, que é a questão do sexismo e do racismo, tudo vai ter que ser reorganizado. A gente vê a potência dessa transformação pela necessidade de combate da extrema-direita, inclusive na educação. Esse é um ponto importante. A ideologia de gênero é uma ideologia que constrói um discurso aparentemente neutro para deixar as coisas como estão. A quem interessa isso? A quem tem algum privilégio, principalmente os homens, mas também mulheres que não têm consciência de gênero e que a gente vai ver que ficam numa posição na prateleira do amor tentando ter algum tipo de ganho. Eu acho que seria bom explicar a prateleira porque vai ficar mais fácil responder essas É. perguntas, hein? Eu adoro a sua analogia da prateleira do amor e ela me trouxe tanta coisa, me deixou tanta coisa mais clara que a gente vê no dia a dia e começa a perceber, nossa, então isso realmente é o dispositivo amoroso que foi engendrado a minha vida inteira, né? Eu fui criada para agir dessa forma. Eu me recordo, vou até compartilhar aqui uma experiência pessoal minha. Eu me divorciei há alguns anos, né? E quando eu me divorciei, a minha preocupação não foi meu relacionamento acabou. Minha preocupação foi, eu vou ficar divorciada, solteira, com 30 anos? É Olha isso, só é como o isso. dispositivo amoroso funciona. Então, eu acho que isso, para mim, assim, abriu uma luz na minha vida, um insight de, nossa, como a gente pode funcionar desse jeito e ficar esperando ser escolhida. Mas eu vou deixar você explicar melhor sobre esse Mas dispositivo olha, amoroso. divorciada ainda é melhor. Pelo menos alguém te escolheu. Agora, você nunca ter sido casada, você tá no Não, pior fim do mundo, grupo. fim do É o fim do mundo. mundo. E nunca se entende uma mulher solteira como tendo protagonismo. Ou seja, gente, em sociedade sexista, ser casada é um fator de risco para a saúde mental. Não sei se o É, pessoal que está aí sabia disso. Mulheres casadas têm mais depressão e ansiedade. Mas vamos falar dos dispositivos. Primeiro eu vou explicar um pouco das tecnologias de gênero, que eu acho que são importantes. Então, voltando lá para Butler, o que a Butler chama de gênero? Ela diz o seguinte: gênero é uma repetição estilizada de performances. Sabe a performance do teatro? Existe um script. E aí, atores diferentes vão performar aquele script. Vai ter muita coisa em comum, mas vai ter um quê de cada um.
Uhum. Gênero é isso, é um script construído histórico e culturalmente, que está se transformando e que diz como você tem que agir como homem e como mulher. Em sociedades sexistas, o binarismo está valendo. Então não adianta vir com teorias que não levam em consideração isso, que não vão nos ajudar a entender o binarismo da nossa cultura. Tá? Sim. Eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, que não essencializa isso, mas entende isso como um produto cultural e, portanto, a gente tem que pensar ainda dentro desse binarismo. Então, assim, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou em palestra, pergunto para as mulheres, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente é criancinha é fechar a perna. Quando você tem já uns 5 aninhos e senta com a perna escancarada, os nossos pais dizem assim, filhinha, fecha a perna, você já é uma mocinha. Os homens não passam por isso. Porque É. fechar a perna na nossa cultura, ou abrir a perna, tem um caráter sexual. Tanto é que no ônibus, o homem abre a perna, ele é dono do universo, e a gente tem que estar ali encolhidinha, tá? Então, para os homens, se os homens, por exemplo, gostam de imitar hoje, um menininho gosta de imitar Frozen, provavelmente se ele é muito pequeno vão rir, mas se ele for um pouquinho maior, vão dizer, filhinho, é feio, isso é coisa de menina. Então, assim, o tempo inteiro vão estar nos interpelando a performar de um jeito e a não performar de outro. E quanto mais velho a gente for ficando, se você não performa de forma adequada, você é punido. Então, como é que se dá essa microfísica do poder, esse controle? E a gente vai repetindo tanto, a própria Butler diz isso, que a gente já nem percebe, a gente acha que é nosso jeito. Isso se dá principalmente através das tecnologias de gênero. O que são as tecnologias de gênero? Esse é um termo que foi cunhado por uma feminista que eu gosto muito, que é a Teresa de Lauretis, e ela diz o seguinte, são produtos culturais que não apenas representam as diferenças que já foram construídas e os estereótipos, mas interpelam, tem um caráter do que a gente chama de ser performativo. Então, são vários exemplos, gente. Hoje todo mundo virtual, a mídia, as músicas, os desenhos, os filmes. Eu poderia dar milhões de exemplos, né? Eu acho maravilhoso o exemplo que você dá da Ariel. Para mim, aquele Sim, ali então, é muito eu vou claro dar, e eu nunca tinha percebido isso. vou dar esse exemplo. Então, a Ariel, a Bela e a Fera também é ótimo para pensar a questão da violência. Mas qual que é a história da Ariel? A Ariel é uma sereia curiosa, uma menina curiosa. O pai dela diz assim, não vai em tal lugar. Ela não tá nem aí, gente. Ela manda ver, toca mesmo lá o dane-se, até ela conhecer um homem. Quando ela conhece um homem, ela se encanta e fica apaixonada. Então, primeira coisa, diz uma tecnologia de gênero voltada para as mulheres que não coloque como elemento essencial um homem. Isso está em tudo que é filme, novela. E aí ela resolve barganhar com a Úrsula, que é a bruxa do fundo do mar, para conseguir ter um corpo de mulher e ter chance de conquistar esse príncipe. E aí o que ela abre mão? Da voz. Então, 2 pedagogias afetivas para as mulheres nesse desenho. Que a coisa mais importante para uma mulher é ter um homem, tá? E segundo, que se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a se calar. Os bichinhos que estão em volta da sereia cantam para ela o seguinte: o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Olha que tragédia, né? Surreal. Não vai querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. É Gente, a a Bela Bela recatada do lar. é total. A É. Bela e a Fera é uma menina linda, se apaixona por uma besta e ela consegue transformar a besta, o ogro, num príncipe encantado. Olha que tecnologia de gênero péssima, porque as mulheres persistem em relações abusivas. A gente se responsabiliza pela mudança do ogro. É Quando? Se verdade. você se casar com ogro, você vai morrer com ogrão. A não ser que esse homem queira muito ir para terapia. A maioria não vai querer. Então, assim, as tecnologias de gênero, elas são muito eficientes. Para os homens, a principal tecnologia de gênero é a pornografia. O que é péssimo, não pelo sentido moral, tá? Tipo, ai, que pecado, nada disso. É que há uma erogenização da violência. Os homens não estão acostumados, vamos colocar assim, a serem colocados nos lugares que a gente é. Um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente vai comprar roupa. Quantas roupas vocês conhecem? Você vai comprar uma calça, tem 1000 bolsos igual dos homens, pra gente não ter que carregar bolsa. Geralmente as roupas no Brasil é tudo marcando o peito, a bunda. A gente não tem roupa para se sentir bem. A gente tem vitrine. Não é à toa que grande parte das mulheres tem um grande desacordo com o próprio corpo. Isso é produto das tecnologias de gênero no país. No Brasil a gente não tem roupa, a gente tem vitrine. Tá? Então tem várias tecnologias de gênero, assistam lá na outra live que eu também falei sobre isso, dei outros exemplos de propaganda de cerveja, né? Tem vários. Vocês vão começar a ver isso em tudo. Música sertaneja, essa semana agora eu acho que a gente vai rolar
uma live lá que eu vou fazer com uma aluna que a gente pesquisou as 300 músicas sertanejas mais ouvidas no Brasil nos últimos 3 anos. Nossa. Então, é bom para quem está nos assistindo, que é defensora, que lida com a população. É uma forma de trabalhar o sexismo, que a galera adora música sertaneja. Com Você pode certeza. começar com uma música e ir para o mundo das pessoas para depois ir desnaturalizando. Então, assistam a live. Depois eu posso te mandar também o artigo que a gente publicou, que está bem legal. Você pode compartilhar também. Então, Professora, assim, para mim é bem interessante isso, porque eu sou defensora pública, essa parte é um segredo que eu vou compartilhar com você agora, né? Meus seguidores já sabem. Mas eu sou defensora pública do Tribunal do Júri. E eu defendo ninguém mais, ninguém menos do que o agressor. Né? Então, é sempre um desafio. Eu tenho muitas colegas defensoras que são extremamente feministas, que fazem defesa do agressor também. E é sempre um desafio você tirar essa carga da mulher e não reproduzir aí o que talvez possa ser mais uma tecnologia de gênero, né, professora? O sim, discurso da defesa no Tribunal do Júri pode ser uma tecnologia de gênero porque vai reforçar essa reificação, essa condição da mulher de que realmente ela deveria estar naquele local e de que ela tinha que ficar até o fim naquela relação, que é o que o sim, dispositivo amoroso prevê. Então, sim. é a hora de fazermos a inversão desses discursos, e esse discurso ele tem um apelo muito mais interessante para nós do que realmente trazer para esse caminho de culpabilizar a mulher. Ah, Então, completamente, você completamente. trazendo o histórico e demonstrando o que levou o Estado a praticar isso, fica uma defesa muito mais ética também. Sim. Né? Então, aí dito isso, ou seja, a gente é bombardeado por essas tecnologias de gênero. Ó, um exemplo aqui em Brasília, gente, que eu vi há alguns anos, até já uns 12 anos, tinha uma propaganda de ex-namorados de uma joalheria que era assim, era um anel de diamante, de sei lá o quê, e aí tinha o Viagra da mulher. Isso é tecnologia de gênero. É péssimo. Então, vocês Nossa. vão começar a ver tecnologia de gênero em tudo que é lugar. Bom, dito isso, peraí que eu vou ligar o ar-condicionado, que eu tô morrendo de calor, gente. Também vou aproveitar e vou ligar o meu também. Ah, é a menopausa. Então, olha Não, só. não, professor, é a seca de Brasília mesmo. Começou e veio forte. Deixa eu ver se ligou. Ligou. Então, olha só. Dito isso, a cultura cria caminhos privilegiados ou preferenciais de subjetivação, de tornar-se pessoa. Lembrando que tornar-se pessoa no Brasil é tornar-se homem ou mulher, branco ou negro. Porque esse também é um ponto importante. A interseccionalidade com a questão racial é fundamental para a gente entender os diferentes posicionamentos, tá? E no livro eu falo sobre isso. Para as mulheres, esse caminho é o dispositivo amoroso e materno. E para os homens, o dispositivo da eficácia. E eu vou tentar falar de uma forma sucinta. O que significa o dispositivo amoroso? Significa que as mulheres se subjetivam na relação consigo mesmas, mediadas pelo olhar de um homem que as escolha. As mulheres se subjetivam numa carência a ser. É mais ou menos assim, a gente não basta pela gente mesma. A gente se subjetiva, e eu criei uma metáfora para entender isso na prateleira do amor. Essa prateleira ela é profundamente perversa, porque ela é desigual. Ela é marcada por um ideal estético que foi construído historicamente do começo do século passado para cá. Então, no século XIX, se você nascesse bonita, porque era considerado bonito, porque isso muda, isso era uma sorte estética. Hoje, você se esforçar para ser bela, você ser bela, é um dever ético. Se você não é bonita, se você, sei lá, considerada, se você está acima do peso, vamos dizer assim, nossa, que mulher desleixada. O que importa se você é defensora, se você é desembargadora, se você é top das galáxias, não importa. Você pode ser uma política, você pode ser a Dilma, presidenta, não interessa. Você vai ser julgada pela sua aparência. Isso não tem a ver com direita e esquerda, tá bom? Então aí, dito isso, qual é esse ideal? É branco, louro, magro e jovem. Gente, todo mundo pode engordar, mas você ainda tem algum controle. Todas nós aqui, se as deusas quiserem, a gente tiver sorte aí de sobreviver ao Covid e a outras coisas, a gente vai envelhecer. Então nós vamos para trás da prateleira. Mas quem está no pior lugar? As mulheres negras. Como é que você vai mudar a cor da sua pele? Não tem como. Então veja, essa prateleira dá o pior lugar para as mulheres negras. É construído um lugar de preterimento afetivo em homens brancos e negros em relação a elas. Quanto pior o lugar na prateleira, maior a objetificação sexual. Mais você é vista como um corpo sem face, a face que humaniza a relação. Mais você é vista como um pedaço de carne. Mais o assédio que você sofre é violento, é agressivo, desrespeitoso. Então, esse é um ponto importante. No Brasil, quem mais fica sozinha são as mulheres negras. E quem Não mais é por sofre opção. violência, quem mais sofre Sim, violência doméstica familiar são as mulheres negras também. sim.
E não é por opção a solidão, porque é diferente. Protagonismo de se escolher ficar sozinha pode ser ótimo, inclusive tem muita saúde mental, mas por preterimento. Então o homem te vê para te comer, mas não te assume e não te dá afeto. Precisamos falar sobre isso. Agora, quer dizer o seguinte, eu sou a Gisele Bündchen, tô lá no começo da prateleira, quer dizer que a prateleira é boa para mim? Não é. Esse é um exemplo que eu gosto de dar. Imaginem que a gente tem bebês e que eu dou Coca-Cola para os bebês. Coca-Cola é uma coisa boa para dar para um bebê? Não é. Não. Se você der todo dia, cria inclusive vício. A pessoa fica viciada naquele negócio. Se com 5 anos de idade eu tiro de metade dessas mulheres, eu tiro a Coca-Cola e outras não, as que estão recebendo, aparentemente, estão melhor. As que não estão vão ficar na fissura. É o que acontece no dispositivo amoroso. As tecnologias de gênero criam uma emocionalidade, uma forma de amar que é péssima para todas nós. Mas algumas ainda encontram as migalhinhas de amor. Outras não encontram nada. Deu para entender, gente? Então, veja, o dispositivo, a prateleira, ela é péssima para as mulheres. Ela é boa para os homens. Eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Mesmo o perebado dos perebados, o pica dos perebados, vai se achar no direito de fazer uma avaliação sobre você. Então, o cara tem aquela barriga de chope e fala baranga, baleia. Surreal. É o Guedes falando da mulher do Macron. Guedes é feio pra cacete. Aquele homem não tem espelho. Mas é isso, o homem sempre se acha. Porque o homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser. Os homens lucram com o dispositivo amoroso. Porque o nosso botãozinho, o nosso gatilho é ser escolhida. Então eu tô aqui, passa um cara e eu falo, perebado. O cara me traz, sei lá, uma balinha, um doce. Ai, ele é lindo! Então, assim, a coisa que mais me impressiona na clínica, né? Isso tá lá no livro, é como o perebado se transforma no príncipe encantado. Por quê? Porque o nosso botão de vulnerabilidade é ser escolhida. E mais, se a gente se subjetiva na prateleira e eu quero ser escolhida, então a gente é subjetivada na rivalidade umas com as outras. Porque ou eu faço tudo para ser escolhida e brilhar mais, ou apagar o brilho da coleguinha. E quem lucra com a rivalidade entre as mulheres são os homens, gente. Quando você vê lá, isso é muito comum na cultura no Brasil, a atual e a ex brigando. Aí você fala, deve ser o Brad Pitt, é um perebado. Mas ele, se for branco, hétero e rico, se acha o Brad Pitt, né? Então, a autoestima de homem branco, hétero e rico no Brasil é quase delirante. Eu brinco com isso, mas é muito sério, tá? Então, o dispositivo amoroso nos coloca numa forma alienada de amar, porque é identitário, o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Aí os homens, às vezes, que podem estar aí nos assistindo, dizem, ai, doutora, mas eu sofro no amor. Claro, gente, tomar touca é ruim para todo mundo. Mas você não sofre por não amar. Você não sofre por estar sozinho. Quando você está sozinho, você está curtindo a vida, está pegando todas, está passando o rodo, está jogando futebol. E as mulheres sempre trazem a demanda de amor, mesmo quando estão sozinhas. Quando elas estão sozinhas, elas estão se sentindo encalhada, elas estão se sentindo preterida, tô velha, tô gorda, tô acabada. É sempre um problema com ela. Então, o amor coloca em xeque identitariamente para as mulheres. Por isso que terminar um relacionamento com uma mulher é tão difícil. Porque Professora, terminar uma relação é fracassar na mulheridade. Vão te perguntar assim, nossa, você falou do seu término. Poxa, mas você deixou terminar? Mas também, né? Você trabalhava demais. Por que você não usava a camisolinha que ele gostava? Foi por isso que ele te traiu. Por que você não fazia o jantarzinho? Por isso que ele ia pro bar beber. A culpa é sempre da gente. Nós somos responsabilizadas não só por conquistar a relação, quanto para manter. Vejam o lucro que os homens têm. Gente, eles não têm que se esforçar para nada. E se você é feminista, começa a torrar o saco dele, olha o tanto de dispositivo amoroso disponível. Você acha que ele vai ficar aguentando? Ele vai ter que se esforçar. Para quê? O homem só vai ficar se ele for muito apaixonado. Tá? Então, e essa questão, professora, dessa necessidade feminina de ser escolhida e dessa obrigação de salvar o relacionamento, eu acredito que é um dos principais elementos que perpetuam o ciclo da violência. Não é só o agressor, não é só ela. Ela acredita numa cultura, ela não acredita no agressor. Ela acredita numa cultura de que ela pode mudar o agressor. Não é numa cultura, isso já é constitutivo dela. Então, por isso que o trabalho com essa mulher não basta só dizer. Por isso que o trabalho... E aí eu acho que funciona muito grupos de mulheres. Essa conscientização de gênero é fundamental. E nas minhas pesquisas em saúde mental isso é muito claro. A consciência de gênero e o feminismo protege a saúde mental das mulheres. Você entende que não é uma biografia apenas. Não é sua, né? Não é seu. É um problema estrutural. É necessário politizar o sofrimento.
Esse é um ponto importante. E aí, É. uma coisa também para quem está nos assistindo, eu sou lésbica, tô livre disso. Tá não, gente. Você subverter a orientação sexual não te faz subverter os dispositivos de gênero. Por isso que, em geral, no mundo lésbico é totalmente diferente do mundo gay. No mundo lésbico, a gente brinca que as mulheres, duas lésbicas, elas não namoram, elas se casam. Mas são dois dispositivos amorosos. Em geral, a relação é mais simétrica, porque uma das características em sociedades sexistas de relações heterossexuais é a assimetria. Pelo dispositivo amoroso, a gente dá 100. E esse homem aqui dá 1. E quem dá 10, a gente fala, porra, fulana tem uma sorte, que marido, hein? Ele lembra da data de aniversário, dá presente que ela gosta, acerta o presente. Porque para você acertar o presente, você tem que prestar atenção na criatura, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia do tanto que isso é desigual. Numa relação lésbica, o cuidado é mais trocado. Então, neste critério, tá, gente? Existem outros que não coadunam com o que eu estou falando. Neste critério, ser lésbica é um fator de proteção à saúde mental das mulheres. E ser gay, professora? Ser gay é completamente diferente. Gente, como eu falei, você subverter a orientação não subverte os dispositivos. Ser gay não te protege de ser misógino. O Brasil é profundamente misógino. O mundo gay é misógino pra caramba. Então, assim, e é um engano para as feministas. A gente fala assim, somos todos o mesmo barco. Tamo não, gente, é outra causa. Sinceramente, os gays não abraçam as nossas pautas. Isso é um grande equívoco. E funciona pelo dispositivo materno das feministas. Porque a gente... Eu acho que seria... Deixa eu falar primeiro do dispositivo materno e eu volto nisso, que aí fica mais claro. Então, eu espero que vocês tenham entendido o dispositivo amoroso. Tem 2 pontos importantes antes da gente passar para o dispositivo materno, que é, o papel do silêncio. A gente aprende a silenciar no dispositivo amoroso para cuidar dos outros e das relações. A gente não fala o mal-estar. Então, assim, isso é um ponto importante. Porque no Brasil... gente não denuncia a agressão. Exatamente. Para não acabar a família, os filhos, sei lá quem. Exatamente. No Brasil, o comum é implodir psiquicamente. A gente engole as palavras e elas implodem a gente. E a gente adoece com depressão e ansiedade, tá? E o segundo é o estupro no casamento, que é algo naturalizado. Eu nunca encontrei uma mulher heterossexual no Brasil que nunca tenha feito sexo sem vontade com um homem, tá? Em relações hétero. Isso é estupro. Só que isso veio com a colonização portuguesa através do débito conjugal. E nós, mulheres, falamos umas para as outras. Amiga, tem 2 semanas eu não trouxe seu marido. Vai arrumar outra, hein? Se você tecnologia de gênero. Se você não der tecnologia de gênero, se você não der, outra vai dar. Vira pro lado, passa um KY aí. E as mulheres ficam muito. Em geral, quando tem homens na plateia, e eu dou muita palestra pro judiciário, então tem muito homem, a gente ainda tem o predomínio de homens, juiz, desembargador, procurador. Em geral, eu falo, olha, gente, as mulheres mentem muito. Então, assim, quando você tá lá transando e a mulher tá... aquela coisa que você tá pensando, pô, meu pinto é fodástico. Não, no fundo, trago verdades, né? Porque eu lido com segredo. Vá logo, filha da mãe, goze logo, pra eu poder ficar livre disso. Quando é muito pirotécnico, pode desconfiar que tem alguma coisa errada aí. As mulheres sabem que dá o espelho, que aumente o pinto dele, a performance, porque o homem é muito físico no sexo, né? Então, isso, assim, faz eles gozarem. E ele acha que tá arrasando e tá sendo uma porcaria, né? Então, trago verdades. Não deixa de ser um silêncio da mulher também, né? Um silêncio que é uma violência. Mais uma modalidade de violência. Mas é uma forma... se a gente for pensar, é uma estratégia de sobrevivência, tá? Que tem uma história, foi desenvolvida. E nós, mulheres, passamos umas para as outras. E aí tem muito a ver com esse saber oral para a gente sobreviver numa sociedade patriarcal. Bom, dito isso, vamos falar do dispositivo materno. Dispositivo materno tem a ver com a construção de um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. A capacidade de cuidar é humana, qualquer ser humano, homem, mulher, com todas as características, é capaz de cuidar. Só que, com o advento do capitalismo, como eu expliquei para vocês, isso foi naturalizado nas portadoras de útero. Então, no século XVII, isso está na Badinter, que é uma autora francesa, as mulheres tinham filhos e davam pramas de leite para elas amamentarem e a menina voltava fazendo cocôzinho no pinico. Em todas as classes sociais. As ricas davam pramas que vinham na casa delas e as pobres davam para camponeses. E o índice de mortalidade infantil era muito alto. Quando isso passou a ser um problema? Com o avanço do capitalismo, que precisa de excedente populacional. Nesse momento, isso começou a se convencer a procriadora a amamentar. Eu falei que as mulheres não eram pessoas. Então, o Estado foi muito inteligente. Primeiro, houve várias leis para tentar punir infanticídio, aborto,
métodos contraceptivos naturais, ou seja, transou tem que ter filho. Mas isso não é tão efetivo. É muito mais eficaz, ao invés de eu punir, eu criar o desejo. Isso está em Foucault. Nesse momento se construiu o discurso de que nós, mulheres, tínhamos um papel que era insubstituível. Nós somos responsáveis pelo futuro da nação. Estamos criando o futuro. Gente, para quem não era porcaria nenhuma, ter um reconhecimento, olha como é, digamos assim, uma isca narcísica. Aí a gente comprou, se criou um empoderamento colonizado na maternidade que persiste até hoje. Então, primeiro, as mulheres foram responsabilizadas por cuidar, depois por educar, depois, isso é importante, com o avanço aí, principalmente no final do século XIX, começo do XX, com o surgimento da psicanálise, das psicologias, as mulheres foram vistas como as responsáveis pela personalidade, pela estrutura emocional da criatura. Opa. Deu uma travadinha, não sei se foi na minha ou se foi na internet da professora. Eu acho que foi a professora. Deu algum probleminha na internet. Vamos aguardar. Ah, a professora caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Vou mandar uma mensagem para ela voltar. Enquanto isso, vão mandando mensagens aí, falando o que vocês estão achando da live. Vamos lá. Voltou. Eu não sei o que aconteceu. Deu assim, acabou a live. Deu uma caidinha rápida, mas deu certo. Tá, então assim, se daqui a 20 anos essa criatura cometer algum crime, estuprar alguém, matar alguém, vão perguntar da mãe. Então, a mãe trabalhava e deixava o dia inteiro na creche, a mãe não amamentou, a culpa é sempre da mãe, gente. A gente nunca pergunta do pai. Se o pai era violento, se o pai era alcoolista, se o pai... A gente não pergunta nada. Pai é desresponsabilizado na nossa cultura. Paternidade negligente é simplesmente pleonasmo no nosso país. E não estamos falando dos 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai, entendeu? A gente está falando daquele pai abajur, que é a grande maioria. E quando eles fazem um pouco, eles ainda são idolatrados. Esse é um ponto muito importante. Então, assim, por exemplo, aí tem pais que dizem assim, mas eu adoro ser pai. Gente, ótimo, mas se você fizer um dia, sei lá, a papinha do neném, você vai receber um post no Facebook, que é o Rodrigo Hilbert. Foi a melhor definição que eu vi. Rodrigo Hilbert é uma mulher comum. A diferença, para a gente ver como a maternidade é identitária para as mulheres, como a paternidade não é para os homens, é que o homem, quando não faz, não acontece nada. Olha, nem os amigos falam, porra, cara, tu é um irresponsável. Não. Às vezes não paga nem a pensão, né, Valesca? Não paga nem a pensão e fica por isso mesmo. Exato. E quando ele faz pouco, ele é elogiado. As mulheres, quando fazem muito, não recebem nada, nem um elogio. E quando elas deixam de fazer, elas são punidas, inclusive, pela justiça. Tá? A justiça é uma grande tecnologia de gênero. A gente continua responsabilizando a maternidade, o cuidado com a criança para as mães. Isso está muito errado. Muito errado. A mulher não tem acesso ao aborto legal e depois ela ainda vai ser responsabilizada o resto da vida por um filho que às vezes ela não quis ter. Precisamos falar sobre isso. Então, essa divisão do cuidado, ela é muito desigual. Na nossa cultura, os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. E aí tem um ponto importante, que algumas mulheres daqui, como eu, não tenho filhos, não quis ter, não quero, dizem assim, não tenho filhos, estou livre do dispositivo materno. Está muito errado, gente. Por quê? Qual é o centro do dispositivo materno? É o heterocentramento. Quer dizer que existem tecnologias de gênero, pedagogias afetivas que nos ensinam que a gente sempre tem que priorizar o outro. Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. Os homens... Se der tempo. O processo de subjetivação dos homens é o egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, décimo o outro. Então, esse é um ponto importante. As mulheres têm muita dificuldade de dizer não, de dizer, colocar limite. E o dispositivo materno, para mim, a meu ver, é uma das coisas mais exploradas no capitalismo. Eu falei que o capitalismo precisava do sexismo. E é exatamente o dispositivo materno que é explorado. Um exemplo, eu já tive pacientes que trabalhavam em grandes escritórios de advocacia. Quando tinha que fazer uma seleção, por exemplo, para um estagiário, quem é que fazia? Era o homem? Não, eram as mulheres. E os homens ficavam lá no processo ganhando dinheiro
E as Trabalho mulheres cuidando subalterno, disso e né? Trabalho ganhando, de ó, segunda classe. É, zero. Na hora de fazer festinha do escritório, quem é que organiza? as Gente, quem mulheres. é que está na frente do combate ao Covid? São as mulheres. São as mulheres de Verdade. limpeza e as cuidadoras, que é principalmente o povo da enfermagem, técnicas de enfermagem, é mulher. Para Verdade. quem é da classe média, tá lascada, porque tá em casa fazendo home office e cuidando do filho. Mesmo quando o marido faz alguma coisa em casa, quem cuida de toda a lógica. E ainda tem que, às vezes, ficar cobrando. Meu filho, tu não lavou o banheiro. Isso cansa. As mulheres estão exauridas. Quem está pagando o preço muito desse tempo de pandemia são as mulheres e tem a ver com o dispositivo materno, tá? Então, uma Uhum. dica para as mulheres que estão nos assistindo: aprenda a dizer não. E lidem com o luto narcísico que isso representa. Porque dizer não é frustrar o outro. É perder o brilho com que você é visto nesse olhar desse outro, tá? Faz parte, mas eu garanto que vale a pena. Vou fazer uma análise aqui, eu quero que você me diga se eu estou correta, né? Entrando agora na ideia de violência de gênero, né? Que seria uma das consequências desses dispositivos que nos moldam há tanto tempo. Bom, eu percebo que o silêncio, ele é um elemento fundamental para a violência de gênero, principalmente pelo fato de elas não denunciarem e não denunciarem dentro da própria relação. Elas não demonstram que aquele comportamento é agressivo para elas. A questão de não poder falhar, né? Porque a responsabilidade dela, esse relacionamento dá certo. Ela se A questão, culpa. Ela se ela se culpa. culpa. E além de não só se culpar, porque se esse relacionamento der errado, ela ainda pode não ser escolhida novamente. Sim. Então, ela vai conviver. E dependendo da interseccionalidade com classe social, às vezes é melhor você ter um homem agressor do que você ficar vulnerável a vários agressores. Então, mulheres, É, por exemplo, né? Eu estou com uma aluna de pós-doutorado que está pesquisando mulheres em condição de morar na rua. Então, assim, isso é comum. Porque se você não uhum. tem um homem para te proteger, mesmo que ele te bata, mas você apanha de um, você não é estuprada por todos. Mas isso Gente, vem também a gente tem daquela questão, condições no né? Brasil muito variadas e a gente tem que pensar, porque tem mulheres que são submetidas a muitas violências, né? Isso vem de uma outra questão também, que inclusive você aborda no seu livro, Valesca, que é a questão de que a mulher ela abre mão dos projetos pessoais dela para cuidar do outro, para cuidar da família. Então, Sim. muitas vezes, essa mulher que ela abriu mão dos projetos pessoais dela, ela não sabe fazer nada. Quando ela se vê numa Ai, relação abusiva, ela não consegue sair da relação porque ela não tem uma formação, ela não tem aptidões, ela não tem sim. condição de sobreviver aí fora sem o homem que é o provedor. E aí tem até a Sim. outra tecnologia do homem, né? Que é a Vamos tecnologia da falar dos eficácia. homens. Mas é bom você ter trazido isso, porque isso aponta, inclusive, para um estudo, e eu li as entrevistas agora recentemente, de uma ex-aluna do nosso programa. A gente está escrevendo um artigo, que é a Marília Lobão, que trabalhou no TJDFT, sobre guarda compartilhada, por exemplo. Quando a guarda compartilhada é dada a despeito da vontade da mulher, quando a mulher não quer. Quando a gente vê as histórias dessas relações, em geral, esses homens não eram pais antes da separação. Esses caras estão usando a guarda compartilhada para tirar o que sobrou para essa mulher, porque a história delas é exatamente essa. Ela abandonou tudo para cuidar da família. Então, pensa, é um Uhum. empoderamento colonizado, é identitário, o que sobrou para essa mulher. A justiça vai lá e arranca. Então, isso É. tem que ser melhor pensado dentro do sistema judiciário. Tem uma frase, tem uma ideia do Freud que eu gosto muito, eu venho da psicanálise, onde é uma metáfora, mas que a gente pode usar para cá. Que ele diz o seguinte: tem uma pessoa com a bengala, você não arranca a bengala, você fortalece a perna. Então, a justiça tem que criar meios para fortalecer outras possibilidades identitárias para essas mulheres, para que elas deem conta de sair. Isso serve para o dispositivo amoroso também, né? Você falou de mulheres que às vezes ficam no silêncio. Mas veja, a própria violência vai tendo uma escalada. Você não sai com um cara que te dá um soco na cara, porque aí você sai correndo. Sim. Em geral, começa de É. uma maneira incipiente, você vai se acostumando. É igual álcool e drogas, que eu sempre uso essa analogia. Chega um momento que você não percebe como violência. E para os profissionais de saúde, ou quem trabalha aí na assistência social, meu recado para vocês: é papel nosso sim nomear a violência. Porque a mulher está tão adoecida no dispositivo amoroso que ela não percebe. Então, para quem está do lado de fora, é importante você refletir e colocar: olha, isso aí não está legal. Isso não é, em aspas, normal. Porque ela está adaptada, assim, vamos colocar, à própria violência E recebida. no fundo ela pensa, ao menos eu fui escolhida por alguém, né? Não importa se ele não é o melhor dos mundos. Eu não tenho, ela não se vê em lugar de escolher. Ela só Maiara, tá ali na prateleira para ser escolhida. eu já vi famílias, uma vez, uma mulher que sofreu violência. Sabe o que o pai dizia para ela?
falava, inclusive, o marido, olha, você escolheu, não aceito devoluções. Nossa Senhora. Gente, então, assim, é uma mulher que dependia da criatura, né? Desse homem, do perebado. E ela não podia voltar para casa dos pais. Então, assim, Nossa. a gente tem que pensar realmente em intervenções em várias esferas, a questão do empoderamento financeiro, né? A ideia de economia solidária, isso é muito importante, mas a gente tem que pensar uma forma de descolonizar esses afetos. E eu acho que aí a psicologia, a assistência social tem um papel muito importante. Então, esse é um Com ponto. Vamos certeza. falar dos homens, né? Para entender a questão da violência. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar, e aqui no grupo com certeza vocês estão carecas de saber, é que no Brasil a gente está em primeiro, entre os primeiros lugares nos piores rankings, né, gente? Feminicídio, violência contra a mulher, estupro, casamento infantil. É uma desgraça, tá? E genocídio da população negra. Em geral, quando eu falo nas palestras sobre feminicídio, tem homem que vem dizer, doutora, tudo bem, mas olha só, se você comparar quantos homens morrem assassinados e quantas mulheres, os homens morrem muito mais. E eu sempre digo, meu caro, você tem toda a razão. Mas quem está matando os homens? São as É. mulheres? Não, são os homens. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é, quando a gente tem um problema de saúde pública, tipo a dengue, a gente fica falando só da população-alvo? Não, a gente combate o vetor, a campanha é para combater o vetor. A gente tem que pensar quem tem sido o vetor de violência no nosso país, e são os homens. Está na hora Sim. de colocar os homens na berlinda e que tipo de masculinidade a gente tem produzido nesse país. Porque tem sido profundamente adoecido, os homens estão doentes. E a gente precisa falar sobre isso. Então, como é que se constrói a masculinidade? A masculinidade se constrói no negativo e no imperativo. O que esses homens aprendem, né? Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulher. Veja, se no fulcro, se naquilo que é o sustentáculo da masculinidade, a gente tem uma misoginia. Os homens são interpelados a repudiar as mulheres e as qualidades femininas perante os outros homens para provarem que são homens. Eu pesquisei ano passado, não vai dar tempo de eu falar isso, mas eu vou fazer uma live depois lá no meu Instagram, só sobre essa pesquisa, sobre os WhatsApp masculinos. Assistam, porque é Uhum. podre. É bom que eu posso compartilhar lá Assistirei. o mal-estar que eu senti. Mas, assim, isso é importante porque como é que é interpelado isso nos homens? Existe um autor chamado Daniel Velzerlang, que é um francês, ele usa uma metáfora que eu sempre uso, que é a casa dos homens. Imagine uma casa que você vai passando de um quarto para o outro. E para você ascender para outro quarto, os homens que já atravessaram as provas vão te provar. Mas não existe um quarto final, tá? Então a masculinidade é cansativa, porque o homem sempre tem que provar, sempre tem que provar, sempre tem que provar. Bom, e aí existe um ponto importante que o que gere a casa dos homens é a cumplicidade. Vou dar um exemplo. Primeiro, do funcionamento da casa dos homens. Sempre quando tem esses encontros de família que fica aquela briguinha entre homens, aí tem o tio mais velho, o menininho, começa a briga, caldo, e o menininho se machuca. Se ele chora, os próprios homens começam. Vai chorar pra mamãezinha, né, viadinho? Ele já descobriu que, chorar é uma coisa de gente inferior, coisa de mulherzinha. Viadinho também. Geralmente, viadinho não é uma homofobia, tem a ver com uma misoginia. Porque É é alguém que verdade. se aproximou da mulherzinha, tá? É. Tá igual a Vivi. Vivi é irmã, já descobriu que ele é melhor que Vivi. Bom, sobre a questão da cumplicidade, um exemplo que eu sempre dou. Houve um estupro, né? Sei lá, coletivo. E aí, Professora, só vou te fazer uma interrupção aqui, que o Instagram ele tá me dando 1 minuto para encerrar essa live. Então, o que a gente vai fazer? A gente dá um. Gente, esse assunto é encantador, né? Espero que tenham tantos homens aqui quanto mulheres, porque vocês, mais do que ninguém, precisam aprender com a professora Valesca Zanello a não reproduzir essas tecnologias de gênero. Então, é como ela falou, nós temos que educar os nossos meninos e eu violência de gênero. Não adianta nós educarmos só as mulheres que já sabem e já sentem na pele, né? E já sentem na pele as limitações e os impedimentos, mas a gente tem que realmente educar os meninos. Eu ia aqui fazendo um comentário, professora, a tá bom. respeito do que você vinha falando sobre o quanto é importante realmente nós educarmos os meninos. Um dia desses eu fui a uma audiência pública no Senado, representando a Defensoria Pública, e essa foi a mensagem principal que eu deixei. Não adianta nós só educarmos as mulheres. Claro que elas estão adoecidas, né? Nós vivemos uma sociedade adoecida em que as mulheres não percebem esse meio em que elas vivem. Mas Sim, os homens são deixados de lado. A gente esquece de sim. falar para os homens que eles não podem
reproduzir essas mesmas tecnologias de gênero. Eles têm que É, mudar esse mas comportamento. lembra o seguinte, os homens lucram com dispositivo amoroso e Sim, pois materno. E é, perder privilégio é muito ruim, com né? certeza. Em Então, assim, qualquer aspecto, né? voltando sobre a questão da cumplicidade. Então, aí teve o estupro coletivo, e às vezes o cara diz assim: ah, doutora, mas eu não estuprei. E a minha pergunta é: mas você fez alguma coisa para parar? Você denunciou? Não, você é Verdade. cúmplice. Um exemplo onde os homens são cúmplices. Gente, o feminicídio é a pontinha do iceberg, a misoginia está no cotidiano. São os grupos de WhatsApp masculinos. Lembro para vocês que as mulheres não entram na casa dos homens. A gente não tem essa abertura e a gente precisa dos homens tretando. Não é no palanque querendo falar em prol das mulheres e ser o feminista top da galáxia. A gente precisa do homem tretando na casa dos homens. Porque quem avalia os homens não são as mulheres, são os próprios homens. É verdade. Então, você paga pensão, mas seu coleguinha não paga e você sai para tomar cerveja e não fala nada, você é cúmplice. Você é cúmplice. Você recebe meme de WhatsApp de mulher pelada, e eu tenho certeza que se você participa de grupos de homens, você não fala nada, você não passa adiante, mas você não fala nada, Eu tenho você é pânico de ver esses cúmplice. grupos. Eu morro de Pois é, medo de mas ver esses então, grupos, porque mas são eu pesquiso. horríveis. Não, mas a gente tem que ver. Inclusive, aí, como eu falei, a gente não tem acesso à casa dos homens. Em aspas, porque eu consegui 6 espiões ano passado e eu pesquisei durante 6 meses essa casa dos homens no grupo de WhatsApp. E é nojento. É Vou horrorizante. fazer essa live, assistam, tá? Ah, O vou assistir. artigo vai sair provavelmente em agosto. Já a coordenadora, a organizadora já me avisou. E tem as imagens. Gente, é deprimente, é uma coisa... É muito violento. Inclusive, eu vou falar da violência contra a mulher virando brincadeira lá. Os casos do Uhum. Bruno. Então, não vou adiantar, não vou ser spoiler, não. Assistam, porque nem dá tempo. Então, assim, dito isso, dessa questão da cumplicidade, é necessário a gente pensar a masculinidade sem ser uma coisa também única. A gente tem várias masculinidades e existe hierarquia entre as masculinidades. A masculinidade hegemônica no Brasil é branca, rica, cis e hétero. A gente tem masculinidades gays, a gente tem masculinidades negras, mas mesmo os outros homens em masculinidades subalternas têm benefícios, sim, na hierarquia sobre as mulheres, como grupo. Nós estamos falando de estrutura, tá bom? Um exemplo é isso. O homem no Brasil só fica sozinho se quiser. Por exemplo, a gente tem casos de homens que moram na rua, que a mulher se apaixonou e se mudou para a rua porque se apaixonou. Vocês acham Que que ia isso? acontecer o contrário? A minha morar na rua Nunca que se apaixonou? Vai no presídio feminino e no masculino. Então, acontece assim, direto. essa rede de afetos que dá um suporte bom para a vida, né? Os homens E lucram um ponto claramente. interessante que você falou, professora, sobre a questão dos presídios. Se você vai ao presídio feminino, só tem mulheres visitando. Se Sim, você vai ao é presídio masculino, sempre. também só tem mulheres. O homem, Mas ele mesmo, realmente não tem mesmo o no dispositivo feminino, amoroso. não dá nem para comparar, né, gente? Não É. dá nem para comparar. Tem mulher que não recebe visita há anos. Eu acho Bom, impressionante, eu gosto muito de uma comparação que você faz, que é falar que a mulher, ela foi criada para amar o homem, e o homem foi criado para amar todas as outras coisas. exatamente, é uma frase. Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então não pode dar É, certo. Isso tem a ver com a diferença de investimento, né? Mas sobre, então, exatamente. as masculinidades, o que é demandado hoje para os homens? O que é tornar-se homem? De uma forma muito sucinta, eu uso o termo do dispositivo da eficácia, que é baseado em 2 pilares, que é a virilidade sexual e laborativa. Dito de uma forma sucinta, ser um verdadeiro homem é ser um fodedor sexual e é ser um trabalhador provedor. Então, ser um trabalhador provedor. A ideia de trabalho se transformou historicamente, assim como a maternidade. Não vou entrar em detalhes, mas com o avanço do capitalismo, que ocorreu no Brasil no século passado, no processo de urbanização e industrialização, foi criado um novo mercado de trabalho. E quem teve acesso aos postos maiores, mais altos, de reconhecimento e grana, foram os homens brancos. O Brasil foi o país que teve a escravização da população trazida das nações africanas por mais tempo no mundo, foram quase 400 anos. A abolição foi em 88, 1888. É muito pouco tempo, gente. Muito Então, a pouco tempo. abolição ocorreu, mas a gente continua com uma mentalidade escravocrata. Quem menos tem acesso aos postos de alto poder e dinheiro e reconhecimento são os homens negros, mesmo com sistema de cotas. Esse é um ponto importante, porque quando teve a abolição, as mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas e elas que sustentaram, em geral, as famílias negras, e os homens foram jogados nas ruas. Então, foi um momento que a gente teve um surto, vamos colocar assim, de sífilis,
e de alcoolismo, e o Estado brasileiro, ao invés de entender isso como um problema de injustiça social e de falta de programas de inclusão, inclusive de reparação histórica, entendeu isso como uma degeneração da raça, é o momento do racismo científico. E é aí que se importou, então, a população branca pobre da Europa, que a gente é tão idiota que fica romantizando isso daí, né? Tipo, ai, que lindos, italianos, blá, blá, blá. Gente, isso é ridículo. Era uma parte, era um capítulo da história pra gente ter verdadeira vergonha, tá? Bom, dito isso, o que sobra para os homens negros dentro da casa dos homens, que tem como ideal a branquitude? Veja, são 2 pilares que sustentam o dispositivo da eficácia. Se eu não tenho o pilar da virilidade laborativa, me sobra a virilidade sexual. Esse é o lugar que a casa dos homens da branquitude dão para o homem negro. É o pintudo, é o fodedor. Então, existe um mito que animaliza o homem negro. Então, assim, ele é um garanhão, mas ele não é reconhecido como inteligente, como brilhante, como um líder. Esse é um ponto importante, porque muitos homens negros compram esse discurso porque dá um empoderamento colonizado na casa dos homens, da mesma maneira que a maternidade, tá? Você entende, Valesca, que essa questão dessa dicotomia entre as categorias de homens, você entende que isso influencia também na questão da violência de gênero? Eles agredem mais as Sim, mulheres negras por conta disso? sim, vou chegar lá. Mas olha só, Tá. deixa eu falar da virilidade sexual, porque ela é importante, que é o outro pilar. Então, muitas dessas metáforas foram importadas para a virilidade sexual. Não vai dar tempo de eu falar como é que ela se transformou historicamente. Mas, assim, metáforas quantitativas. Quantas eu pego, quantas eu dei dentro, quanto tempo meu pau fica duro. Tá? O Brasil é um dos países que mais consome Cialis no mundo, gente. É o 2º país. E a gente não tem uma legião de brochas. Nossa. A gente tem um uso que é recreativo. Não basta ser bom, tem que ser fodástico. É narcísico o negócio. Os homens gays não cumprem, então, a virilidade sexual no imaginário. Porque no imaginário popular, o homem gay é uma mulherzinha. Estou falando isso, é um preconceito, mas é um preconceito popular e que impacta na saúde mental dos homens gays. Então, o que sobra para os homens gays? Um hiperinvestimento na virilidade laborativa. Por isso que se discute hoje tanto o pink money, né? O dinheiro aí no mundo gay masculino. Os dispositivos impactam diretamente. Ó, só para você ter uma ideia, Mayara, voltando aí na sua pergunta, no atendimento à população negra lá na UNB, eu dava supervisão para o grupo do Revira, que era um grupo de psicólogos negros atendendo a população negra para se trabalhar o impacto do racismo na saúde mental. A gente não tinha professores negros para fazer a supervisão. Então, eu fiz a supervisão durante um ano e meio. Veja, alguns casos de mulheres negras, elas sofriam a violência. E sabe o que elas diziam? Eu não posso denunciar, porque eu sei o que vai acontecer. Porque um homem branco denunciado, em geral, ele vai ser preso. Um homem negro vai ser morto. Então, ela faz uma cumplicidade pela questão racial. Só que esse homem não está fazendo cumplicidade com ela. E aí tem a ver com os dispositivos, entendeu? É o dispositivo Então, materno, ela está protegendo ele, né? Pois é, mas ao mesmo tempo, ela sabe o que vai acontecer, porque o racismo é estrutural. E a polícia mata mesmo os negros. A gente tem que falar sobre isso. Então, usar os dispositivos nos faz entender identitariamente como é que essa mulher está sendo interpelada na interseccionalidade e que tipo de intervenção a gente precisa fazer. E aí a gente tem que trabalhar esses afetos. Isso é muito importante. Por exemplo, o Covid. A gente está tendo agora um desemprego, uma crise econômica danada. A gente sabe que existe uma racialização da pobreza no Brasil. E é um problema estrutural histórico. Quem está nos piores lugares econômicos e sociais no Brasil é a população preta no Brasil. E a gente precisa falar sobre isso. É profundamente injusto. Sobre quem que vai pesar o Covid? Sobretudo sobre a população negra. Claro. Quem é que é interpelado identitariamente pela questão da virilidade laborativa? Os homens. E aí, sim, um homem que não está conseguindo exercer seu papel de trabalho, de provedor, gente, ele já se sente não homem. E muitas vezes a violência no Brasil é uma violência virilista. É uma violência porque ser homem é exercer controle sobre a mulher. É exercer um tipo de papel que, quando o homem não pode, ele recorre à violência para tentar, de novo, adquirir um certo status. Qualquer tipo de desafio, né? Que a mulher perante a mulher e perante outros homens. Então, assim, por exemplo, a gente cuidar do acesso a um trabalho digno, bem remunerado, é cuidar da saúde mental dos homens e é diminuir a violência contra as mulheres também. A gente tem que sair dessa ideia de saúde mental e de violência como só lá a delegacia, a polícia, a justiça. Isso é importante, mas se a gente ficar nisso, a gente vai ficar enxugando gelo. Daqui a 40 anos, a gente vai estar aqui falando a mesma coisa. A gente tem que ter políticas de garantias de direitos, porque isso impacta a saúde mental da população.
seja das mulheres e seja dos homens. E isso tem a ver com os dispositivos, que podem se transformar, tá? Não quero que quem está me ouvindo pense assim, o dispositivo como uma categoria universal, atemporal. Não, tem a ver com o que acontece na nossa sociedade hoje. Eu espero que E se já se transforme. transformou, né, Valesca? Pelo que você fala, a imagem da mulher já se mudou ao longo do tempo, né? A mulher que antes era bela recatada do lar, agora ela tem que ter um quê de sensualidade, né? Isso tudo vai evoluindo, mas tomara que evolua a um Mas ponto em ó, que a mulher não seja só um objeto, né? ela, Seja só um ela objeto menor do homem. Mas veja, se ela tem que ter algo sensual, mas agora ela tem que ter sex appeal. E o sex appeal se liga ao dispositivo amoroso. Então, assim, achar que a gente também mudou muito, claro que a gente tem muito mais liberdade, a gente tem acesso a ter dinheiro, algumas mulheres, para fazer certas coisas que ela deseja. É possível já ter uma vida independente, pelo menos frente ao Estado, gozar da sua herança, né? Mas veja, você pode ter tudo isso, mas se você for uma mulher sozinha, as pessoas vão olhar assim, ih, Mayara tá de mau humor, é falta de pau, tá? É. Dormiu de calça ali, tá mal comida. Isso tudo é sexista, Como a gente. gente reproduz ainda até E hoje isso? naturaliza o dispositivo amoroso. E principalmente a mulher se sente fracassada. É, Eu já tive pacientes, inclusive da justiça, gente assim, no alto cargo, com bom salário, e que dizia assim, ai, Valesca, meu sonho é para ir para a Tailândia. Sim, porque você não vai. Ou, poxa, eu tô num casamento. Eu tinha uma paciente que dizia assim, eu tô num casamento, meu marido nunca vai ver o filme que eu quero. Sim, você não sabe dirigir? Aí elas morrem de rir comigo, né? Você não sabe dirigir? Gente, que lugar é esse que você defere o lugar de satisfação do seu desejo a um outro? É é muito verdade. poder para alguém e é muito desempoderamento pessoal. Então, isso passa, e esse é um ponto importante, Mara. O fato de uma mulher se empoderar externamente, e aí externamente eu quero dizer, ter emprego, ter um bom dinheiro e tarará, não necessariamente faz ela se empoderar internamente. A gente tem É que verdade. diferenciar isso. Porque eu conheço várias mulheres, já atendi mulheres ricas, Várias. com poder, e que estavam, ai meu Deus. E é isso, vai casar com o perebado. O primeiro que passar, se estiver sentindo que tá ficando para trás da prateleira, o primeiro que passar e der bom dia é isso aí mesmo. E o pior é Então, que assim, muitas delas, Valesca, temos que reconhecem que descolonizar estão os nessa afetos. situação e não conseguem sair, né? Pois é, Porque o dispositivo nelas é muito forte. temos que descolonizar os afetos. E isso não é simplesmente ter consciência. Eu tenho certeza que quem nos ouviu vai ficar incomodado, vai ficar, ai meu Deus, e agora? E agora? Gente, o portal faz sofrer, mas calma que a coisa vai melhorando. Com Descolonizar o certeza. afeto é no cotidiano, converse com as amigas. O pessoal sempre me pergunta como sair disso. Grupos de mulheres é excelente, porque faz a gente politizar o nosso sofrimento e entender que não é um problema da Valesca, não é um problema da Mayara, não é um problema da Renata, da Lúcia, é um problema de todas nós. É, só uma última pergunta, Valesca. A gente já está cheio de informação, informação maravilhosa, que eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui com outra cabeça. Mas em relação a. Você deu uma pincelada falando sobre a questão do Covid, né, e dessa modificação das dinâmicas, né? Você acha que esse ponto específico da virilidade ele é o ponto mais relevante para esse aumento que a gente está percebendo nos casos de violência de gênero? Eu acho que ele é um ponto importante. Eu acho que a convivência, mas também para muitas mulheres que conseguiam relevar essas injustiças de gênero, principalmente pela responsabilização das tarefas de casa, porque isso já acontece mesmo na classe média. Mesmo que você seja casada, se faltar arroz, mesmo que você terceirize para outra mulher, se faltar arroz, provavelmente ela vai ligar para você e não para o homem. Então, essa Aham. gestão, que é invisível, mas não por isso menos pesada, é cansativa para as mulheres. E agora está muito mais. Porque quem é que está fazendo homeschooling? Sim. Quem é que está tendo que, mesmo que ela fale, dividir as tarefas, cobrar, você tem que fazer isso. Gente, eu tenho recebido depoimentos de amigas, a gente tá todo mundo enlouquecida quem tem filho, tá? Então a gente precisa falar sobre isso daí. Hoje em dia, muitas mulheres não estão deixando passar, estão cobrando dos homens. É interessante, eu fiz uma live sobre as memes machistas em tempos de Covid, é que as memes são todas assim, que o homem não tá aguentando. É surreal, É. né, gente? É muito da cara de pau mesmo, entendeu? Pelo menos a gente começou a criar agora contra memes, contra Eu tecnologia já de vi esses gênero. memes. É. Pois é, e Da- temos melhorado. Temos também dado lugar e espaço para fala e mal-estar das mulheres que estão de saco cheio. E eu acho que a gente vai ter muito divórcio depois desse Covid. Vai mesmo, viu, Valesca? Eu acho, eu acho. É uma hipótese, mas eu acho. É uma hipótese bem provável. Eu até vi um meme na época do começo da Covid que no final da Covid a gente vai terminar de uma das quatro formas, né? O alcoólatra, o obeso, ou o divorciado, ou grávida, né? Então cada um vai É encontrar o isso, seu é isso. caminho aí. Vamos ter muitos divórcios. Valesca, muito Sim. obrigada por
Foi um Eu sei que é prazer. pouco tempo, dá vontade da gente ficar aqui horas falando sobre o assunto, né? Tem muita coisa para falar e não é tão simples assim, porque se fosse tão simples resolver essa questão, a gente já tinha resolvido, né? A Sim, violência de gênero, ela tem um pano de fundo, ela tem algumas estratégias, mas precisa de realmente um trabalho interseccional, precisa de um trabalho na questão de raça. As mulheres exato. negras, elas sofrem mais mesmo, elas são mais vítimas de violência doméstica, elas são a última prateleira do amor. Sim, E último isso lugar, tem que né? começar a Sim, mudar. E só vai começar a mudar quando nós começarmos a problematizar isso. Então, sim. primeiro, muito obrigada por você compartilhar esse conhecimento com a gente, desde o momento em que você resolveu abrir para fazer as suas lives e tem democratizado esse conhecimento, porque eu acho que isso é muito importante. Esse início dessa reflexão, tá me ouvindo? Tô ouvindo. O início dessa reflexão sobre gênero, ele começa a se disseminar, às vezes vai no boca a boca, uma pessoa fala para outra, e aí uma pessoa te chama e fala assim, nossa, eu preciso levar essa mulher pro meu canal para falar para meus seguidores, que nem eu resolvi fazer isso aqui, a gente está disseminando para mais 150, não sei quantas pessoas assistiram toda a live, mas com uma média de 150 ao longo de toda a live, e essas pessoas vão replicando, né? É um Sim. trabalho que às vezes parece de formiguinha, mas ele é multiplicador. Eu E acredito nisso, sim. e a gente começar a problematizar, eu acho que é o primeiro ponto do caminho. Veja, é muito curioso, porque eu sou defensora pública há 5 anos, atuo no Tribunal de Júri com feminicídio, sempre me interessei pelos assuntos, mas algumas coisas que eram tão óbvias não tinha caído a ficha para mim, até você falar para mim, olha, isso aqui é uma reprodução de uma tecnologia de gênero. Eu falo, nossa, é mesmo. Eu estou reproduzindo isso aqui? Como é que eu estou reproduzindo isso? Eu nem percebo, né? Sim. Então, a problematização ela é o começo do caminho. Então, muito obrigada por compartilhar esse Ah, conhecimento com a gente. briga- E se você quiser obrigada deixar a uma mensagem você. final, vai ser muito bom pra gente. Isso, então, obrigada a você. E é isso, gente. Desconstruir gênero é cotidiano. Então, assim, é angustiante porque a gente sempre vai dar uma escorregada em alguma coisa. Da mesma maneira, o racismo. Eu sempre falo que se a gente é brasileiro, como brasileiro, a gente é sexista e é racista. Isso é trabalho do cotidiano e a gente precisa fazer isso se a gente quiser ter uma sociedade mais democrática. Uma coisa que eu queria dizer para quem chegou depois, então, entrem lá no canal, no YouTube, tá no meu nome, Valesca Zanello. As lives estão lá do mini curso. O link para o livro tá na minha bio aqui do Instagram para baixar. O download é gratuito, né, para o e-book até terça-feira que vem. Quem não conseguir ler o livro, que é esse livro aqui, ó, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tem na Amazon. É fácil de encontrar. Eu sou antiga, né? Eu gosto de livro. Eu tenho um pouco Eu de também. dificuldade. Eu gosto de rabiscar, de voltar, de ler. Mas, enfim, quem é mais jovem, eu sei que lida muito bem com essas questões. E é isso. E acompanhe. A gente vai fazer, com certeza. Eu estou planejando, estava fazendo aqui a lista das próximas lives. A próxima, provavelmente, vai ser sobre as músicas sertanejas como tecnologias de gênero e Quero muito pedagogia do assistir amar. essa. E pedagogia do amar para as mulheres no Brasil. Então, vai ter muita coisa legal. Sigam lá no Instagram. E é isso, a gente vai se falando. Estamos juntas nessa luta. Vamos precisar de muita saúde mental para esse tempo aí pós-pandêmico, porque a luta continua, tá bom? Foi um prazer participar e um beijo Obrigada, para todo mundo. Valesca. Eu abri aqui agora, até abri os comentários agora para a gente ver quem que está participando da live, quem é que está comentando. Infelizmente, uma constatação, né, Valesca? Quase todas mulheres. Cadê os homens para ouvir falar sobre esse assunto, né? Estou no privilégio, sim. Ó, o pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Eu não sei, você gravou? Você chegou a Vai ficar gravar? gravado Tá e a bom. gente vai colocar no nosso YouTube depois também. Eu te passo o link se você quiser Ah, disponibilizar. ótimo que eu divulgo. Tá Tá ótimo. Tá bom? Combinado, A live vai querida. ficar gravada, gente. Um Obrigada, beijo bem Valesca. Um grande. beijão. Beijão. Tchau, Tchau. tchau.